queridos? Então levante ela assim, diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E agora você vai colocar a tua Bíblia de lado e você vai dar uma linda salva de palmas àquele que é eterno. Amém? Aleluia! Aleluia, aleluia. 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 Você pode abrir lá no livro de Gênesis. Gênesis. Essa palavra, o apóstolo ministrou ela, acho que uns 3, 4 cultos atrás, não lembro muito, não me recordo muito bem, mas a própria palavra do Senhor vai dizer que ela é viva e eficaz, amém? Ela é viva, ela está toda hora, Deus está nos falando através dela, através do seu Espírito, dando uma direção, falando aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Então nós vamos ler um texto que é bem conhecido, é um texto que eu já li, já ministrei, mas o Eterno falou comigo novamente e falou muito forte ao meu coração, de que Ele tem uma palavra de ensino para a tua vida, amém? Uma palavra que talvez você que está aqui hoje, né, de repente você está aqui e fala, cai de paraquedas aqui, entrei de gaiato no navio. Você não entrou não, você não está de gaiato e não caiu de paraquedas, tá bom? O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra poderosa, e com essa palavra, Ele quer reavivar os dons, Ele quer te dar uma direção, Ele quer te fazer sonhar novamente, Ele quer te levar a lugares que talvez até você já tenha desistido de buscar. Então, através da palavra dele, o Senhor tem falado e tem dito ao meu coração, olha, não desiste, não pare, continua, persevere, guarde aquilo que Ele tem dito, guarde a cada uma das promessas dEle, amém, queridos? Então, você vai abrir lá em Gênesis 28, o versículo, acho que você já até sabe já, o versículo é 10, amém? Vai falar do sonho de Jacó. A versão que eu tenho aqui é uma King James, ele vai até colocar ali, tá? Para acompanhar certinho aqui, eu tenho uma textualizada, então fica um pouquinho, mas eu vou ler aqui de maneira que fique bem claro e objetivo para dentro daquilo que Deus tem falado, amém? Então diz assim, ó, no versículo 10, lá de Gênesis capítulo 28, a minha Bíblia aqui tem um título, né? E diz assim, o sonho de Jacó em Betel, amém? O sonho, está falando de um sonho aqui. E eu sei que você já deve ter ouvido falar desse sonho muitas vezes. E o Senhor quer te trazer de volta, quer te colocar de volta dentro desse sonho. Amém? Então vamos lá, acompanha a leitura aí comigo aí. A leitura diz assim, meus amados, e Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã, e ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou uma das pedras daquele lugar e as colocou sobre o seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra que está deitado, darei a ti e a tua semente, e tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas, amém? E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a essa terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. 16, e Jacó despertou do sono, e disse, certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse, quão terrível é esse lugar! Esse não é outro, senão a casa de Deus, e esse é o portão do céu.
Versículo 18. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto como pilar será a casa de Deus, e tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. Não é palavra de oferta não, mas pode se assentar aí, amém? Mas é oferta para a sua vida, meu amado, amém? Meus amados, vamos para aquilo que o Senhor colocou em meu coração, e eu quero que você guarde aí dentro do seu coração também. Deus tem uma palavra de destino para as nossas vidas, amém? Para a minha vida e para a sua vida, amém? Quantos recebem essa palavra aí? Se Deus tem uma palavra de destino, nós não podemos parar, amém? Nós não podemos parar no meio do processo, no meio daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos desistir, desanimar, talvez por causa de uma condição, de uma situação, de algum problema, alguma situação que muitas vezes, dentro desse processo, dentro daquilo que Deus está fazendo, porque Ele está trabalhando, Deus não para. A palavra de Deus diz que Ele não para, Ele não cansa. Ele não está dentro do nosso tempo, o tempo que eu chego em casa, tomo meu banho, eu janto, e, aí do outro dia eu vou trabalhar. Não, Deus é temporal, Deus está fora desse nosso tempo, amém? Mas é interessante você saber que Ele não parou. Ele continua trabalhando ao seu favor. Ele continua trabalhando em favor daqueles que o buscam, daqueles que creem nas suas promessas. Amém? E eu creio que eu estou vendo uma igreja aqui que está repleta, cheio de promessas daquele que prometeu e vai cumprir cada uma delas. Amém, querido? Se você tem essa convicção, se você tem essa certeza no seu coração, então dê uma salva de palmas a Ele aí, em nome de Jesus. Aleluia. Note que o relato aqui de Gênesis capítulo 28, no versículo 10, está contando uma história de Jacó, que nós conhecemos. Quem já foi para o encontro aí? Amém. Aleluia, você já conhece muito bem a vida de Jacó. Se você não foi ainda para o encontro, lá você vai conhecer melhor ainda a história de Jacó. Vai ou não vai, igreja? Amém. É uma história linda, maravilhosa, daquilo que Deus faz na vida de um homem, de uma pessoa que realmente busca Ele, que tem promessas, porque Jacó tinha uma promessa, amém? O avô tinha uma promessa, o pai tinha uma promessa, todos eles tinham uma promessa. Havia uma promessa sobre toda uma descendência, já tinha sido declarado, o Eterno já tinha declarado. Então ele estava debaixo de uma promessa, amém? E nós conhecendo o texto que, se você tiver aquele tempo de leitura, você que não conhece a história, tira um tempo para ler, para conhecer a história de Jacó em relação ao seu irmão Esaú. O texto que nós nos deparamos aqui agora, o Jacó, ele está saindo da sua cidade Berseba, da onde ele estava ali, e agora ele está indo para Harã. A Bíblia vai me dizer que ele está indo, ele sai, Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. Ele tem uma direção, amém? É necessário que aquilo que você tem buscado, é necessário que aquilo que você tem no seu coração tenha uma direção, tenha um planejamento. Porque o que acontece? O Jacó aqui, ele não saiu assim, eu vou, não. Ele foi orientado pelo seu pai e pela sua mãe. Note que a mãe dele dá uma orientação, conversando com o pai abençoa o Isaac, vai lá, abençoa o Jacó, e fala para ele, vai para Harã. Uma direção, uma palavra de destino, uma palavra onde havia o início e havia o fim, para onde ele deveria ir, amém, queridos? É assim nas nossas vidas, nós precisamos receber uma direção dos nossos pais. Nós temos pais espirituais, nós temos pais ministros de Deus nesse lugar, temos homens e mulheres de Deus que ministram a palavra. Eu sei que você é uma pessoa temente à palavra de Deus, amém? E eu creio que quando você ouve uma palavra que vem do trono de Deus para o teu coração, eu sei que você coloca ela em prática, amém? Então, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que está já preparado, que Deus já preparou. Nós não alcançamos porque nós não temos uma direção. Nós queremos sair
numa direção que nós mesmos tomamos. Existe um direcionamento de Deus para as nossas vidas, existe uma palavra, existe um destino. E agora aqui o Jacó, né, em cima da história que nós já conhecemos, ele está fugindo do irmão dele. Note que havia uma intriga, havia uma desavença entre ele e o seu irmão queria matá-lo. Diante de uma promessa, diante de uma primogenitura que tinha sido declarada sobre a vida dele. Note que, quem conhece a história, Esaú e Jacó, os dois irmãos, sendo Jacó o mais novo, não tinha direito à primogenitura. Note que nós conhecemos o texto, quem não conhece, eu vou pedir para depois se dar uma lida. Note que ele está sendo perseguido por conta disso, que o irmão, né, a gente conhece, o irmão foi lá, né, e usurpou, roubou a bênção que estava declarado ao Esaú. Mas veja, meu querido, que como que é a promessa de Deus, os planos de Deus para as vidas das pessoas. Note que você está dentro de uma igreja, amém? Somos igreja, amém? Eu e você somos igreja. Quando eu e você sairmos daqui, só fica um prédio aqui. Só vai se tornar um prédio, mas eu e você somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos a igreja. Note que o mesmo ensino que foi dado para Esaú foi dado para Jacó, amém? O mesmo ensino, a mesma disciplina, os pais eram tementes, os pais ensinaram, passaram todo o princípio como que era. Foi-lhe ensinados. Note que os dois tiveram princípios de ensinos iguais. Ainda que a mãe puxasse um pouco para o mais novo, o pai puxava um pouquinho para o mais velho, isso, né, acontece no meio de família aí. Sempre tem uma quedinha para um e para o outro ali, os filhos é igual, mas sempre tem um que busca mais o pai ali. Mas note que os dois, dentro do mesmo ensino, dentro da mesma palavra, um abriu mão das coisas de Deus, e o outro buscava ansiosamente as coisas de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da igreja é assim. Existem palavras que saem do altar, existem palavras que saem aqui dos homens e mulheres de Deus que ministram aqui, e falam, e diz, e traz aquelas palavras de avivamento. Você participa de congresso, no início do ano nós temos um congresso aí que é tremendo, 12 dias de clamor e tal, e todo mundo pegando fogo, labareda e tal, e vai. Aí passa um determinado tempo, passa uma semana, por causa da caminhadinha, 2 semanas, já desiste, já para. E o outro está lá, não, está começando a caminhada agora que está começando, o ano está começando agora. Então, ele sabe que existe um processo de Deus, em cada vida, para cada um de nós existe um trabalhar de Deus, tudo dentro do tempo daquele que é eterno, amém? Dentro do tempo dele. E aí, nós recebemos a mesma palavra, porque quando a palavra sai daqui, ela vai para aquele que está lá, vai para esse que está aqui, vai para todos que estão aqui, vão para você que está aí na internet, que está me acompanhando. Então a palavra que sai daqui, ela vai ao teu encontro que está aí na tua casa, ela vai de encontro àquele que está na mesa ali. Ela tem uma direção. Agora, como que eu absorvo, de maneira que eu entendo isso no meu coração, com qual fé eu recebo isso? Qual o meu grau de fé? Como que eu vou receber isso, a promessa, a palavra de Deus, que Deus tem promessa, que Deus quer fazer na minha vida, e eu acabo abrindo mão? O Esaú abriu mão das coisas de Deus, daquilo, ele tinha direito à primogenitura, ele tinha direito a uma palavra profética na vida dele, porque era isso, o primogênito ele recebia uma palavra principalmente profética, do presente, do futuro, de tudo que ia acontecer na vida dele, ele recebia uma palavra. Tanto que quando o Esaú fica bravo com que ele quer matar o Jacó, não foi nem por causa da riqueza, porque ele não ligava para isso, ele não estava nem aí com as coisas do pai, ele não estava nem aí com nada. Mas ele sabia o que era a palavra que tinha em cima da vida daquele que recebia a bênção do pai. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então veja, querido, que muitas vezes tem uma palavra, Deus está te dando uma palavra, Deus está querendo te levar a lugares, sabe, que você alcançará as promessas, que se cumprirão as promessas do Senhor.
Note que, ó, o Jacó, ele está sendo perseguido por causa de uma desavença, que o seu irmão, sabe, abriu mão daquilo que era para a vida dele, das coisas de Deus, mas ele falou bem assim, não, meu coração quer isso daí, eu quero essas coisas de Deus, eu quero isso daí, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família, eu quero isso dentro de tudo que eu tenho buscado, eu quero isso. Nós temos que desejar isso. O Jacó, apesar de a gente ver a história do Jacó, enganador tudo, mas o coração dele inclinava para isso. Ele queria as coisas do alto. E o irmão não valorizou, mas ele valorizou. E por conta disso houve o ciúme, houve a intriga. E agora ele está saindo, aí ele sai de Berseba, lugar de juramento, lugar da onde lá havia tido, sabe, o Isaac, o pai dele, havia tido uns conflitos ali por causa de poços ali que ali estava. Um lugar de juramento. Agora ele está indo para um lugar, sabe para onde que ele está indo? Lugar onde os caminhos se encontram, onde a vida dele vai começar a se encontrar. O lugar aonde, mesmo em meio às dificuldades que ele vai passar, ele vai começar a ter um encontro com aquele que é eterno, com aquele que tinha uma palavra de destino para a vida dele, que ia transformar a vida dele. Então ele está saindo agora de Berseba e está indo para Harã. Ele falou, agora eu vou me encontrar, agora eu vou ter, nessa minha jornada, agora eu vou me encontrar. Nós precisamos nos encontrar, muitas vezes nós estamos perdidos, sem direção. Às vezes eu estou dentro da igreja, eu ouço louvores, eu leio a palavra, mas eu estou sem direção, eu não tenho direção, eu não sei quem eu quero ser, quem eu sou, quem eu não sou, eu não sei se eu quero ser crente, se eu não quero ser crente, eu não sei se eu quero servir, se eu não quero servir. Deus quer te dar uma direção, Deus quer cumprir as promessas deles na sua vida. Note que agora ele está saindo aqui, e o texto que nós vamos nos deparar, ele está saindo, agora ele fala bem assim, opa, eu estou indo numa direção, eu vou me encontrar. De Berseba a Harã era 800 quilômetros, tá bom para você ou não? Na caminhada, você que faz o porte atlético aí, que tá fazendo aquela caminhada todo dia, tá bom ou não? Ele recebe uma direção e fala, ó, vai. Ele podia ter olhado e falar, rapaz, 800 quilômetros, eu não estou andando nem 10. Obstáculo, primeiro obstáculo. Porque se ele olhasse, se ele se deparasse com o número, com aquilo que estava diante dele, ele ia falar assim, meu Deus, quando que eu vou chegar nesse lugar? Como será essa caminhada? Mas ele sai debaixo de uma direção, porque ele entendia que daqui para frente agora, debaixo de uma direção, a vida dele ia se encontrar. E aí dentro do texto que nós estamos lendo aí, a palavra vai dizer que ele foi em direção, e ele chegou num certo lugar, e ali sabe o que ele fez? Ele ficou a noite toda. Note que o Jacó, mesmo sendo Jacó, ele sabia onde era o lugar que ele tinha que parar. Ele sabia onde era o lugar que ele tinha que parar. Ele não parou em qualquer lugar. Porque a Bíblia vai dizer que o sol já se punha e o lugar já estava escurecendo. Ele falou, opa, está na hora de parar. As minhas forças, peraí, está na hora de eu dar fazer uma reflexão aqui, parar aqui, tomar força. Eu preciso, me revigorar, porque a caminhada era longa, 800 quilômetros. Diz que mais ou menos uns 20 dias de caminhada, de 20 a 30 dias, não sei, depende de quanto você vai caminhar por dia. Mas se você fizer um cálculo rápido aí, se ele já tinha andado praticamente 60 quilômetros aqui onde ele parou, se você pegar numa dimensão aí, você vai ver que vai dar uns 15 dias mais ou menos, 10 dias, de 10 a 15 dias. E ele para descansar. E quando ele para descansar, querido, a Bíblia vai dizer que o sol estava posto, e ele tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro. Ele tomou uma das pedras daquele lugar
e colocou-a como seu travesseiro. E note no texto, se você está com a sua Bíblia, e se deitou naquele lugar para dormir. E aí a Bíblia vai dizer que sabe o que aconteceu? Ele sonhou. Agora me fala uma coisa. Tem pessoas que não têm tanto problema que nem o Jacó aqui, que vive rolando a noite inteira, aí diz que não consegue dormir, que o sono é curto, tem insônia, tenho isso, tenho aquilo, eu durmo 3 horas por noite, 4 horas, não consigo descansar. Você precisa colocar paz no teu espírito, você precisa confiar em Deus, ainda que a medicina nos ajude, a tua paz precisa vir do eterno primeiro, querido, porque eu imagino um homem perseguido, de morte, num lugar onde ele estava ali refém às feras, a um monte de coisa ali. Não era no hotelzinho 5 estrelas, não era naquele flat lá, 5 estrelas, com banho quente, com toalhinha nova, tudo novinho. A Bíblia vai dizer que ele vai num lugar ermo, um lugar que onde não tinha nada. E ele confiava tanto em Deus, que ele coloca a cabeça sobre uma pedra e sonha. E sonha. Ele consegue dormir no momento de tribulação, no momento de perseguição, no momento onde as coisas não estão bem, no momento onde tudo parece que vai desabar, que ele vai perder a vida. Ele coloca a cabeça dele num travesseiro de pedra e sonha. E o travesseiro, você vai olhar, nada mais é o lugar o quê? De descansar a cabeça. Como você descansa a cabeça numa pedra? Mas a Bíblia vai dizer para mim que ele conseguiu colocar a sua cabeça e sonhou. Ele sonhou. E eis que ele viu uma escada que estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava acima dela. E aí vem a promessa do Senhor, e aí ele diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai. Por que não era do Isaac? Você pode me responder ou não? Eu fui questionando, eu falei: Deus, mas por que não é do Isaac? Por que não é do Isaac? Por que é do Abraão? Muitas vezes a gente se pega em textos, a gente vai ler, a gente vai, sabe, buscar, mas às vezes é Deus que quer se revelar, é Deus que quer falar conosco. É Deus que quer se manifestar. É Deus que quer trazer a existência, a nossa memória, as suas promessas, porque a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Falou: ó, sabe o lugar onde você está aí, que ele está falando? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Aí vai dizer bem assim, ó: teu pai Abraão prosseguiram, e o Deus de Isaac, e a terra que está deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí no versículo 15, agora eu entendi porque que ele estava tranquilão. Aí tem uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, que vale mais do que qualquer coisa. Ele vai dizer que: eis que eu estou contigo e te guardarei proteção em todos os lugares aos quais fores, eu te trarei novamente a essa terra. Provisão. Eu vou cuidar de você, eu vou trazer a provisão para você,
eu vou te fazer prosperar nessa terra, eu vou cuidar onde você for. Então, a presença de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas, querido, é mais preciosa do que qualquer uma coisa que existe nessa terra. É mais preciosa do que qualquer coisa. O versículo 15 vai dizer que o Senhor fala para ele: eu vou estar contigo. Quando você estiver atravessando o perigo, eu vou estar com você. Quando você estiver no meio da dificuldade, eu estou com você, você não está sozinho. O grande problema é que no meio da dificuldade, os problemas, as pessoas imaginam que Deus se esqueceu delas, que Deus não está mais com ela. E é necessário nós pararmos e analisar e entender que o nosso Deus, um dos atributos dele é a onipresença dele. É a onipresença do eterno. Se nós pararmos para ver a onipresença dele, transcende a sua criação, vai além daquilo que nós imaginamos. Quando se fala de onipresença, nós estamos dizendo que o Senhor criou todas as coisas e Ele se manifesta nela através da sua criação também. Ele se manifesta em mim e em você também. Lá no capítulo 18 de Mateus, versículo 20, Jesus falando aos seus discípulos, vai falar uma palavra que para nós é bem interessante. Ele fala: onde 2 ou 3 estiverem presentes, amém? Em meu nome, eu ali estarei entre vocês, eu estou ali. Então ele se manifesta no meio de nós, com a onipresença dele, no meio da sua criação. Então, esses questionamentos, muitas vezes que no meio da dificuldade, eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes você quer desistir, quer abrir mão, quer falar assim: não dá, eu estou cansado. Não imagine você que Deus não está com você, Ele está sim. É Ele que sustenta a tua mão, é Ele que te carrega, é Ele que te dá força. O Jacó, quando ele ouve isso daqui do Eterno, ele fala bem assim: Ele está comigo. E aí o Senhor continua dizendo: eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares ao qual tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Sabe onde que se cumpre isso? Depois lá no versículo 34 de Gênesis, quando ele está voltando de Harã, aí ele fala, ele pega os seus muitos empregados, todas as suas riquezas, e ele vai trazer a memória. Você sabe por que ele traz a memória? Porque quando ele chega em Betel, aqui que ele tem esse sonho, eu quero dar uma acelerada aqui para não... Quando ele chega em Betel, ele pega essa pedra que ele sonha. A Bíblia vai dizer que ele pega ela e erige, derrama o quê? Um óleo, ele unge. Na minha tradução textual vai dizer que quando ele pega essa pedra, né, que aqui está dizendo, e Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está no lugar, e eu não sabia. Uma coisa muito interessante aqui, muitas vezes aqui não falei, a onipresença de Deus. Muitas vezes nós estamos no lugar onde a glória de Deus está manifestando, a presença de Deus está se manifestando, o poder de Deus está se manifestando, e sabe como que nós estamos? Aleluia, oh glória, essa igreja é bonita, o telão é de 100 polegadas, e a glória e o fogo caindo, e a promessa cumprindo, e Deus trazendo palavra, e o irmão está assim: isso não é para mim. Isso é para o meu irmão que está aqui do lado, esse é para o outro que está lá no fundo, isso não é para a minha vida. Deus está se manifestando em meu culto, em minha palavra, e as pessoas, Deus... O Jacó, ele se depara com essa situação, aí ele fala bem assim: o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Se nós olharmos para os textos antigos, os patriarcas já tinham passado aqui, já tinham erigido, já tinham declarado aqui a presença da glória de Deus. E ele vai falar: o Senhor está nesse lugar, certamente está nesse lugar, e eu não sabia.
E ele estava temeroso e disse: quão terrível é esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a Betel. É o lugar onde eu e você se reunimos. É o lugar onde Deus dá uma palavra de destino para as nossas vidas. É um lugar onde nós somos muitas vezes confrontados, porque Deus quer nos fazer os melhores filhos. Porque Deus quer ver os filhos alinhados dentro do seu propósito, dentro da sua vontade. Versículo 18: E Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro, e a colocou como um pilar. Na minha versão, uma outra que eu tenho, vai dizer que colocou ela como estela. Estela minúsculo, não maiúsculo, tá? Senão você vai procurar lá, vai dar um outro significado. Mas estela, os antigos usavam placas de pedra, logicamente, né? E eles escreviam, era como memorial, era como coisa que eles colocavam ali, escreviam coisas que havia acontecido de importante, que marcavam a história e a vida deles. E muitas vezes essas pedras também eram colocadas, sabe aonde? Em sepulcros. Essa estela que eu estou falando, aqui está falando justamente de um pilar, né? Algo, uma coluna. E se colocava o nome ali. O Jacó, entendendo da experiência que ele tinha, sabe, vivido ali, aquela revelação, o sonho de Deus, Deus falando com ele, ele entendeu, ele falou: eu vou escrever um memorial desse lugar, para que eu não me esqueça das grandes coisas, das promessas de Deus na minha vida. As promessas de Deus, elas não podem ser esquecidas, elas têm que ser gravadas na tábua dos nossos corações. Elas têm que ser escritas de tal maneira, querido, que eu possa vivê-las todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Em meio à dificuldade, eu vou viver a promessa de Deus. Em meio aos problemas, eu vou viver a promessa de Deus. Em meio à perseguição, eu vou viver a promessa de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Entendo eu que nesse caminho, que agora o Jacó se depara com essa promessa, com esse sonho, e ele ali erige esse lugar, ele escreve, ele fala bem assim: não, não posso esquecer. Isso foi tremendo, isso foi maravilhoso. Olha o que Deus falou comigo, ele não tinha tido uma experiência aí como essa. É algo novo, tanto que se nós olharmos para esse texto, algumas atitudes dele aqui vai aparecer na primeira vez na Bíblia. Não apareceu em outros lugares. O voto não tinha aparecido ainda. O juramento que ele faz aqui. Uma experiência sobrenatural que começa a fazer sentido, porque agora ele está indo para o lugar onde os caminhos vão se encontrar, onde Deus vai pegar ele lá no caminho em Peniel e vai começar a mudar a vida dele. E o Jacó, entendido daquilo, não era algo que ele tinha vivido, algo que Deus, pela graça e a misericórdia dele, porque note você, que aqui no versículo, quando ele levanta, no versículo 18, diz assim: e Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro, e a colocou como pilar, e derramou óleo no topo dela, e ele chamou o nome daquele lugar de Betel, mas no começo daquela cidade era chamada Luz. Uma outra coisa que Deus falou muito claro comigo aqui. O trabalhar e o agir de Deus dentro da vida de um homem, dentro de uma vida de uma mulher, seja lá, que crê, que acredita na palavra, que guarda as suas promessas, ele começa a entender
Porque a luz vem para quê mesmo, gente? Para separar. Amém? Para separar. É ou não é? A luz vem para onde tem trevas. A treva tem que ir embora. Tem que sumir. Veja que a luz em si é para separar o dia da noite. Não era assim que Deus determinou? Sim ou não lá no Gênesis? Deus determinou para separar o dia da noite. E aí, agora ele coloca esse nome de Betel, a casa de Deus. Então veja que agora ele está se separando do seu passado. Ele está começando a entender. Ele fala bem assim: agora daqui para frente eu vou começar a buscar aquilo que é de Deus. Eu vou começar a buscar, porque agora está tendo uma separação. Ele fala bem assim: a luz é que separa. Esse lugar agora aqui é um lugar que começa a fazer uma divisão, começa a fazer um trabalhar, um agir de Deus na minha vida, de maneira qual eu começo a buscar as coisas de Deus. Quer promessa de Deus cumprida na sua vida? Comece a buscar. Comece a determinar. Comece a ter fé. Comece a acreditar naquilo que Deus tem dito, tem falado através dos seus profetas, através da sua palavra. E Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra, amém, esse memorial que tenho posto como pilar, seja a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Parece que a oração de Jacó é uma oração de barganha, né? Parece que ele está falando bem assim: ó, você vai me abençoar aí, eu vou te dar tudo. De tudo que o Senhor me der aí, eu vou dar o dízimo para o Senhor. Mas veja que o texto que o Jacó está dizendo aqui, não foi essa oração que comoveu o coração de Deus. Não foi isso que abriu o céu lá na hora, tal. Porque nós vamos ver no texto que no sonho os céus foram abertos, amém? Os céus se abriram e ele teve uma visão. Não foi a oração do Jacó que fez com que Deus fizesse ele prosperar. Que ele falou bem assim: não, de tudo não, foi o coração dele. Porque se fosse a oraçãozinha que ele fez, essa oraçãozinha minha boca aqui, barganhando, Deus jamais ia orar para ele. Mas Deus olhou pelo coração dele. Sabia que ele era um homem que buscava as coisas dele, que tinha um anseio, algo no coração dele que o fazia se mover, que fazia o buscar. Porque se nós olhamos aqui no texto que nós estamos vendo aqui, que eu acabei de ler, Jacó vai dizer assim, ó: se Deus for comigo, se Deus for comigo. Não é uma condição de dúvida. Se. Muitas vezes a gente fala assim: ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Quantos usam isso daí? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Como muitas vezes a gente fala, se Deus quiser, se Deus quiser. Isso não é uma condição de dúvida para Deus. Para Deus não age assim na dúvida. O Eterno não age na dúvida, querido. Olhe, se nós olharmos para o Eterno, aquilo que Ele é, as promessas dele já estão cumpridas na minha vida e na sua vida. Já estão cumpridas, não é daquilo que eu sou, mas daquilo que Ele é. A condição de falar se Deus quiser, hoje você vai tirar, você vai rasgar. Quantos vão tirar hoje aí? Ele pode. Ele pode. Ele pode. Declare para a pessoa que está do seu lado: Ele pode.
Ele pode, não é se. Ele pode. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Aleluia. Ele pode, porque aquilo que Ele já tem preparado para a minha vida e para a sua vida já está determinado. Já está determinado. O Jacó sai com uma promessa. Ele sai com uma promessa falando bem assim, ó, você vai abençoar, a sua semente vai ser abençoada. Ele já tinha uma promessa. Deus já está falando para ele, falou, ó, não é se. Aí ele vai fazer a oração, se o Senhor. Vai ver o que Deus fala para ele. Vai ver o que o Eterno fala para ele aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu. Ele está dizendo, eu vou fazer na sua vida. Eu vou transformar a sua vida nessa caminhada, Jacó. Aonde você está indo, eu vou te levar para ser transformado, mudado e ser uma nova criatura. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Essa palavra já está selada, já está gravada. Essa palavra não é só para mim, é para nós. O Jacó, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor tal, Senhor, se o Senhor, se. O rap do si. Mude a tua ótica, mude o teu vocabulário, porque Deus não age conforme eu e você pensamos. Eu estava falando para a diaconisa Ediné ali. Um dos atributos de Deus é um Deus incompreensível. Não se coloca Deus dentro de uma caixinha com manual de instrução. Não se coloca Deus porque Deus vai fazer desse jeito, dessa maneira, não. Eu não compreendo muitas vezes o trabalhar de Deus, mas quando eu creio que Ele está no controle, quando eu creio que Ele está me destinando, está me enviando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e vou falar igual o salmista. Eu me deito e logo eu pego no sono e descanso. Porque eu creio, querido, porque Ele é. E Ele não é só de Jacó, Ele é meu, Ele é seu. Ele é o nosso Deus. Aquele que se manifestou através do seu Filho. E é interessante essa visão, porque aí vai se manifestar no Filho. Porque lá em João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, Jesus vai falar para os discípulos dele. Vocês estão com a Bíblia de vocês aberta aí? Abre lá em João, capítulo 1, 51. É, isso mesmo, capítulo 1, 51. Um 51 diz assim, ó. Posso ler? Diz assim, ó. E ele disse: na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis os céus abertos. Amém? A mesma visão de Jacó. Vereis os céus abertos e os anjos de Deus, o quê? Subindo e descendo em direção ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo, aquele que nos liga ao Pai, aquele que está presente no nosso meio, aquele que cumpriu a promessa, o sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Então cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras, elas não são perdidas, porque Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Foi assim na vida do Jacó, foi assim na minha vida, e não vai ser diferente na sua vida. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente.
Porque Ele é. Ele é. Ele é. Ele não foi. Ele sabe o começo, o meio e o fim. É como se... Quem já participou de fanfarras aqui, da época de escola? Olha lá, ó, desfile militar. Como que é o desfile militar? Vem todas aquelas tropas. E vai passando aquele monte de gente, né? Imagina que você está no meio do desfile, bem no meio. Você consegue ver o que está vindo lá atrás? Que as viaturas estão vindo, que tanque. Consegue ver o que está vindo lá atrás? E se você chegar um pouquinho depois, você vai conseguir ver o que está lá na frente do desfile? Que já passou, que está lá, você vai conseguir ver? Você não consegue, né? Você só está vendo só o presente aqui, ó. Só o que está na sua frente. Você só está vendo o que está na sua frente passando aqui, ó. O cara com o bumbo lá, outro com i aqui na sua frente, só passando. Você não está conseguindo ver lá e você não está conseguindo mais ver lá. Mas o Eterno, Ele olha de cima. Ele está vendo o cara preparando o carro lá atrás. Ele está vendo o outro desarmando as coisas lá na frente já. Fala, ó, o outro já está desarmando, aquele lá está sendo caviar. E você está aqui no meio, você só está vendo aqui. Esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a tua visão é só para você ver o presente. E talvez o presente, o que está passando aqui no momento, seja algo que talvez você fale assim, eu gosto mais do batalhão lá dos carros tanque pesado. Só que ele já passou, está lá na frente. Você não está vendo. Aí você está esperando vir de carro. Mas o Eterno, a visão dele é ampla. Ele pega tudo, ele fala, ó, a avenida está completa. O desfile está completo, está tudo completo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar um completo. Uma visão completa daquilo que Ele faz, daquilo que Ele vai fazer. Mas você precisa descansar o seu coração nele, descansar o seu coração nele, nas suas promessas e na sua palavra. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pelo apóstolo também, que confiou aqui, de trazer aqui, me enviou para trazer essa mensagem. E eu creio que não vai ser diferente, que o Eterno vai continuar usando as nossas vidas aqui, através da vida dele também.